Acho que a gente pode começar, então. Beleza. Bem-vindo, Bruno. O Bruno vai falar um pouco da trajetória dele aí, do alter ego Walter Rego, para vocês. Convidado nosso aí para introduzir o Speaker Series desse semestre. Sim. Bem-vindo. Eu posso falar? Eu entro agora? Pode falar. Bom, queria começar agradecendo. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou tirar. Eu tô com a notificação do WhatsApp ligada aqui, tá me atrapalhando um pouco. Desculpa. Voltando aqui. Vocês estão vendo o Walter Rego, o sofá, normal? Sim. Então, finalmente, queria começar agradecendo então a EBAC, ao Diego e a Luana pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder, sobretudo, dividir um pouco da minha trajetória como artista, porque eu acho porque esse pode ser um material muito rico para auxiliar na descoberta e nos caminhos de outros artistas, assim, sobretudo artistas que estão aí tateando esse mundo do que fazer criativo para encontrar o seu próprio lugar. Então, eu fico muito feliz de poder realmente dividir isso com vocês, assim. E espero que seja minimamente, como eu posso dizer, enriquecedor ou que possa jogar uma luz e ajudar aí. Então, eu fiz uma espécie de cronologia mesmo e eu queria contar para vocês a minha trajetória de uma maneira bem aberta, assim, nada... Desculpa se soar um pouco egóico, mas é o Walter Rego, né? Então, eu começo contando que, rapidinho, assim, só para contextualizar, eu fui um adolescente, eu desenho desde sempre, desenho sempre foi a coisa que mais me acompanhou, assim, e antes da faculdade eu cresci em Osasco e eu andava numa cena de hardcore, assim, bem emo. E isso por volta de 2003 e tal. Enfim, eu achei esse desenho preparando a apresentação, eu fiz ele no Paintbrush, com uns 15 anos, assim, e eu coloquei ele aqui só para como uma simbologia, assim, de alguém com pouca referência de desenho pré-faculdade. Aí eu entrei na FAO e o meu desenho, ele na FAUSP, né, entrei para cursar design lá em 2007 e essa imagem, acho que ela representa um pouco de caos, de falta de referência, de falta de síntese, que era uma coisa que talvez eu não quisesse para o meu desenho. E aí um professor, por acaso, me disse assim: você não sabe desenhar, sei lá, qualquer coisa idiota, assim, desses professores meio abusivos, assim. Mas ele também me ofereceu uma coisa muito boa, assim, ele me perguntou se eu conhecia o Saul Steinberg. E eu falei que eu, né, cresci em Osasco e tal, um pouco tentando resumir em pouquíssimas palavras um contexto de uma certa carência de referência, etc. E aí, finalmente, então, eu falei, pô, mas quem que é Saul Steinberg, né? E fui na biblioteca da FAO e isso foi bem revolucionário, assim, meio mind-blowing. Eu nunca tinha me deparado com esse tipo de desenho. E foi realmente estimulante e maravilhoso. Eu fiquei maravilhado, assim, pela capacidade, né? Vocês veem o meu mouse? Tá. Sim. Essas brincadeiras de cheio e vazio, né? Essas continuidades no traço que ignoram, de repente, a silhueta mais marcante, né? De fora do desenho. Foi tanta coisa, assim, de uma vez só, como se tivessem jogado em cima de mim uma caçamba cheia de matéria-prima para que eu pudesse trabalhar, assim, em cima e me descobrir mesmo, descobrir meu desenho.
Esse desenho aqui é simplesmente fabuloso, né? É tão pouco e distante, assim, com essa brincadeira do cheio de vazio e dessa silhueta que se cruza, né? De repente a silhueta da porta cruza com a silhueta da pessoa, enfim. E aqui é para onde a coisa toda apontava já, mesmo sem eu saber diretamente, que é a coisa do traço, que mesmo sem eu saber de maneira melhor resolvida, o que tinha me encantado era o traço, a síntese do traço, essa busca pela potência do traço, na sua plenitude. Então, uma vez que eu fui apresentado para o trabalho do Saul Steinberg via biblioteca e esse professor, meu desenho, eu também encontrei isso aqui num e-mail antigo, desculpa a resolução, mas na época eu acho que eu não sabia escanear direito. É um primeiro trabalho que eu fiz na disciplina desse mesmo professor que me apresentou o trabalho do Steinberg, e a proposta era um trabalho de identidade visual dentro do curso de design gráfico, e a ideia era desenvolver uma identidade visual para a USP, refazer a marca da USP, mas tinha uma possibilidade alternativa que era quem não quisesse fazer a identidade da USP podia fazer uma crítica à USP, um projeto que fosse uma crítica. E eu mostrei aquele primeiro desenho de paintbrush para mostrar um pouco que, assim, o simples encontro com a obra do Steinberg, ele já, não sei se fica mais ou menos claro, mas ele já ajudou a moldar um pouco o meu desenho, porque eram tantas descobertas, assim, tanta coisa que eu podia me nutrir na obra dele. E aí o desenho ele já começa a apontar para um lugar de maior síntese, assim. Então, o Circo USP orgulhosamente apresenta o espetáculo decadente, o ensino na corda bamba. Assim, jovens em geral, né, tem essa latência revolucionária e crítica, e eu estava muito embebido disso e meio puto com a USP e tal. Enfim, esse trabalho tem muito dessa carga ácida, assim. Então, ensino na corda bamba. Dá para ver que aqui eu já tô flertando com uma coisa bem sintética, assim, né? Um pouco, vou ser franco, um pouco quase copiando ou tentando copiar o Steinberg, assim, mas o que é absolutamente saudável para um jovem artista, né? Essa cópia. Então, a palhaçada burocrática, o ilusionismo alienador, essa crítica a uma fala mansa de um professor que é anti-greve, por exemplo, e eu ali todo no movimento estudantil querendo instaurar o comunismo, de fato. O aperto circular, uma brincadeira com aquele fusquinha onde entram vários palhaços, sabe? E aí saem 20 palhaços de dentro do fusquinha no circo. O circular é o nome que se dá ao transporte que é gratuito para os alunos da USP dentro da cidade universitária, então por isso o aperto circular. Trampolim de picareta, uma referência a muito professor de meia tigela que acaba por carreirismo conseguindo uma vaga ali dentro. Malabarismo no bandejão, porque o bandejão era um lugar meio apertado, assim. E aqui eu já tô, né, mais uma vez chama atenção, assim, é um grande salto. É que, infelizmente, eu não tenho muitos desenhos isso para mostrar, mas a ideia aqui é mostrar que eu já, né, o simples encontro com Steinberg já me proporcionou uma revolução do traço, assim, no caminho da síntese, e, por fim, respeitável público. Então, depois desse primeiro encontro, que foi meio explosivo, assim, começa, então, a caminhada do que é o Walter Rego, né? O Walter Rego surge como... eu acho que, sobretudo, um artista, não sei, talvez eu vá generalizar agora uma perspectiva muito individual, mas tem essa coisa de trazer o de dentro para fora, assim, né? Trazer o seu mundo e colocar ele em contato com o mundo. Eu queria muito fazer isso e eu não sabia como, e esse contato com o desenho do Steinberg me encheu de energia, e de repente, e eu sempre pensei muito em trocadilhos, assim, essa brincadeira com as palavras, então de repente eu pensei no Walter Rego, que era esse personagem que seria o meu alter ego, que não é tão alter assim, porque ele praticamente passou a existir para dizer tudo que eu queria dizer,
E então um dia eu fui no laboratório de produção gráfica lá da FAUSP e fiz um caderninho, assim, fiz um miolo, peguei um craft, encapei esse miolo e grampeei. E aí essa foi a primeira experiência do Walter Rego, assim, eu escaneei e então eu fazia, era basicamente o personagem, era eu nu, porque não tem maneira mais franca de se colocar, né, dizendo esse sou eu, do que você nu diante diante do mundo, assim. Então é uma coisa meio, a nudez também traz um aspecto bem de peito aberto, assim, vai, eu vou dizer mesmo, eu vou ser eu mesmo para valer, pelo menos vou tentar, né? A ideia era essa. Então eu fiz essas primeiras brincadeiras com o Walter Rego. Dá para ver aqui que a busca pela síntese existia, mas a síntese em si ainda estava um pouco longe, assim, pelo menos a síntese que eu buscava. Então eu contava um pouco sobre mim, assim, essa aqui é uma piadinha, né, sustentabilidade, sei lá. Na época a sustentabilidade era um termo muito em voga que me incomodava um pouco. Skate, porque eu andava de skate. Semiótica, aqui um jogo rasteiro de trocadilho. E aí eu vou contando um pouco sobre mim. Ilustração, síndrome do pânico era uma novidade, super violenta na época. E assim, ao longo desse livrinho, eu fiz uns 40 desenhos, meio... Assim, foi o nascimento do Walter, vai. E aí tem essa coisa agridoce, né, que está citando na bio ali da EBAC. Então, pseudo-intelectual é uma coisa auto-irônica, e aí depois piadista, tudumps. Enfim, eu estava procurando uma maneira basicamente procurando uma maneira de me colocar no mundo e dizer e falar de mim e acho que o mais importante, através desse processo, eu descobri o que artista eu queria ser. E aí esse ego aqui para dizer que também não é tão escamoteado assim, Walter Rego, mas no final das contas tem muito de ego, né? E acho que entender, olhar para dentro de si, esse trabalho meio quase prototerapêutico, assim. A partir desse momento, então, eu fiz essas anotações em alguns slides para não me esquecer, assim. O Walter, ele então nasceu e eu achei incrível, e aí eu resolvi que, né, tudo virou Walter, assim, tudo era Walter, qualquer coisa que acontecia no cotidiano eu tentava transformar num cartoon do Walter. E aí, então, com esse contato contínuo com esse personagem, a linguagem vai evoluindo e ele vai ficando cada vez mais sintético. É bem gradual, foi uma coisa que aconteceu ao longo de anos, assim. Então, o Walter ele começa a ganhar uma cara de um cartoon mesmo. Então, né, os encontros com Malevich na história da arte no curso de história da arte dentro da universidade. Algumas brincadeiras mais formais já se anunciando, assim, né, essa relação desse coração com esse formato. Ainda uma participação meio no movimento estudantil ali. Aqui é a Love PM, é óbvio que eu odiava a PM, essa ironia. E nesse processo de desenvolvimento do Walter, enquanto um personagem que seria uma espécie... Essa coisa de personagem bem que remete bem ao cartoon, por exemplo... Né, o Angeli tem o escrotinho, tem essa coisa de ter um personagem que através do personagem conta uma história. Eu tornei isso muito íntimo assim com o Walter e eu fiquei muito focado e viciado nele. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu fazia o Walter e ele se desenvolvia, surgiam já coisas de traço mesmo, e aí que apontavam para um outro lugar assim. Então surge essa brincadeira. Aqui é Miau, né? Então, acho que foi um primeiro momento em que eu consegui realmente, através de um traço simples, não sei, eu coloquei surgir algo porque realmente surgiu, assim, e acho que também ajudou a jogar muita luz no que provavelmente seria o caminho da evolução do meu desenho, assim. Então, eu me empolguei, fiz essa série de gatinhos,
A ideia era colocar o traço, assim, o horizonte maior, muito por causa de uma leitura que eu tive da obra do Steinberg, muito particular. Eu foquei muito no lance do quão sintético o Steinberg era, mas eu acho que eu foquei demais até. Então, chegou um momento que eu estava muito focado nessa ideia de colocar a caneta em cima do papel e só tirar a hora que o desenho tivesse terminado. Esse miau é um pouco resultado disso. Mas, paralelamente, teve essa descoberta pontual que apontava para um lugar, mas, paralelamente, o Walter continuou e era essa coisa de uma jornada de humor e autodescoberta, realmente. Assim, uma coisa cotidiana, tudo virava Walter, todos os trocadilhos que eu pensava, eu dava um jeito de comunicar através de um desenho. E aí, aqui, o Walter ele já tem mais uma cara desses cartoons que são quase uma fórmula, né? Tipo, eu sempre desenhava, ele vai ficando mais parecido, assim. Então, aqui um pouco de escatologia, que é uma época que um amigo meu falava, assim, uma época o Walter Hegel ele era um personagem bem pouco civilizado, assim, eu fazia questão de ser pouco civilizado, então, um pouco... Luana Graciana era uma amiga da universidade que estudava comigo, e eu fiz esse desenho de feliz aniversário para ela. Também um pouco de mandar as favas dos grandes mestres, né? Que eu acho que é o Manet, se eu não me engano, é Jantar na Relva. Então me colocar lá no meio, falar quem é você, Manet? Aqui sou eu, Walter, também sou. Enfim. Aqui o Walter ele já tem essa cara de uma época que durou alguns anos, em que ele é essa fórmula, assim. Eu começava sempre pelo nariz e tal. E trazendo trechos de músicas, trazendo um pouco afirmações sobre minha subjetividade. Sou feliz por ser caótico, é porque eu venho de um background católico, assim, na família, então é uma negação um pouco desse background. Sou feliz. Aí tem um adesivo super famoso dos católicos, que é Sou feliz por ser católico, uma coisa meio fim dos anos 90, assim. E aí eu fiz esse Sou feliz por ser caótico. Esse gosto por árvore, né? Isso aqui, putz, eu acabei esquecendo, mas isso aqui é uma citação bem franca e direta de uma obra do Milor Fernandes, em que ele desenha uma árvore em 1:0, assim, e ele faz pétala por pétala, assim, é uma coisa, um trabalho exaustivo, assim. Então tem essa citação direta. E aí o trabalho vai seguindo, vai ganhando contornos meio de poesia também, né? Mais lírico, assim. Então aqui um dia de chuva vira essa imagem que é um pouco uma imagem de alguém que lida com intempéries emocionais, assim, vai, por assim dizer. Então ele também, o Walter, ao mesmo tempo que ele era incivilizado, ele também queria mostrar um lado mais doce e lírico. E é isso, o trabalho cotidiano, explorando esse personagem e meio tentando entender onde ele podia chegar, o que ele podia virar ou não virar, o que eu queria ser, o que eu não queria ser. Ele era um pouco o recurso terapêutico que eu tinha. Aqui, os 10 anos da Flip, eu fiz esse desenho e levei para a Laerte autografar e ela completou com esse desenho aqui, eu guardo ele até hoje. Um grande momento, foi um grande encontro, sobretudo para ela. E aí, bom, tem essa coisa da charge, do cartoon, do desenho de humor, que, né, sem dúvida, é um lugar onde eu me encontrei, porque é um lugar onde eu tinha habilidade para, de maneira sucinta, contar histórias. Então, essa relação da cabeça, assim, eu perdi a cabeça pelo amor, né, onde você vai, fez merda, né? E aí, no final, os dois tentando se entender, cérebro e coração, como se fossem polos opostos, assim, o polo racional e o polo emocional. E aí, assim, eu fiquei tanto tempo desenhando esse personagem aqui, Walter, eu desenhava ele nas paredes da faculdade, eu desenhava ele na rua, eu desenhava... Tudo era Walter, assim, acho que em alguma medida, é um excesso de um pensamento autocentrado, assim. E aos poucos, de maneira natural até, o Walter foi meio perdendo força, assim, porque todo esse exercício cotidiano de traço, ele foi gerando resultados, assim, resultados de eu perceber que existiam maneiras mais sintéticas de
de obter resultados quase pictográficos, assim, isso é uma coisa que me encantava muito. Então eu fui me debruçando um pouco cada vez mais gradativamente para essa qualidade mais para esse universo mais da síntese e comecei a deixar um pouco de lado essa ego trip que é que era o Rego, né? Eu costumo brincar que nesse momento o Walter Rego aos poucos deixa de ser personagem e passa a se tornar um eu lírico, só um nome, assim, uma assinatura mesmo. Aqui são os primeiros resultados dessa aventura, assim, mais do traço mesmo. Eu falei aventura meio sem querer, talvez sem perceber. Tem um livro, a exposição do Steinberg, acho que em 2012, se eu não me engano, no IMS, que trouxe vários desenhos da Steinberg Foundation e do mundo inteiro. Ela chama As Aventuras da Linha. Então, aqui acho que nesse momento eu comecei a conseguir desenvolver a minha própria aventura da linha, muito tendo como norte o trabalho ainda do Steinberg. Então, a silhueta já começa a se impor, né, como forma. Eu começo a me livrar um pouco de rachuras e coisas do tipo para compor um desenho, a coisa vai limpando, assim. Ao mesmo tempo, né, é um processo de idas e vindas, não é nada linear, assim, ao passo que eu ia fazendo o Walter Rego de cada dia, eu ia descobrindo fórmulas, descobrindo maneiras né, de desenhar uma mão. Então essa aqui virou minha mão, assim, esse zigue-zague. Essa botinha com salto virou meu pé. Essa silhueta super simples virou meu corpo. A bundinha, pô, em algum momento eu fiz uma bundinha num personagem que aparentemente está vestido e pensei, pô, que legal essa bundinha, eu quero usar mais ela. Aqui um resquício de Walter nessa nova jornada, assim, esses pelos. Tem uma coisa assim que que nesse momento também eu fui apresentado a ideias do que é o desenho infantil, assim, e tem um livro muito incrível. Ele é um pouco chato porque ele é de uma psicopedagoga que escreve de maneira bem acadêmica, assim, mas ele chama O Desenho da Criança. A autora chama Maureen Cox. E ela conta um pouco de como se dá o processo de desenvolvimento do desenho de cada um. E é engraçado que ele vai para um lugar... No começo a criança é super livre no desenho, né? E depois ela vai sendo aprisionada pelo que a sociedade entende como modelos, né? Quase como o A, o B, o C existem, né? E você não consegue se comunicar sem o A, o B e o C, as letras, as palavras. O desenho ele também vai enrijecendo a pessoa com soluções de senso comum, assim, a bolinha para o rosto, o olhinho e tal. E nesse momento aparece um pouco, eu queria citar assim, essa coisa de perceber isso, então tentar me aproximar do desenho da criança, assim. Então, ignorar um pouco relações de perspectiva, ignorar um pouco harmonia entre o tamanho do pé, o tamanho da cabeça, não sei, isso começa a aparecer. Esse é um desenho que eu gosto muito, porque eu acho que ele alcançou um patamar de poesia, assim, acho que ele alavancou um pouco, ajudou a alavancar um pouco a poética da minha produção, assim. Apesar de ser um pouco, não sei, de repente bobo enfim, é uma coisa essa coisa do jogo da palavra com a imagem foi um lugar que me seduziu, assim, eu percebi que coisas potentes podiam sair daí. Aqui eu continuava envolvido com o movimento estudantil, tem um partido do movimento estudantil dos anos 60, 70 que chamava Libelu, então um pouco desenvolvendo também essa maneira de contar uma história através do desenho, assim. Então a liberdade é a luta, onde você enxerga a liberdade, você pensa a luta e vice-versa. E aí o desenho vai chegando nesse lugar aqui.
né? Aqui já dá para ver um pouco desse personagem que hoje é mais presente, assim, que eu acho que alguém reconheceria, de repente alguém que conhece meu trabalho reconheceria, esse é um Walter Hegel, esse personagem, a bundinha, o sapatinho, essa presença do trocadilho, né? E então isso aos poucos começa a virar mesmo o trabalho. Esse foi um desenho que quando eu fiz eu fiquei bem orgulhoso assim de mim, porque eu acho que finalmente eu consegui fazer uma imagem interessante, praticamente composta de um traço só, né? Que é essa mão que vem. E ele não é só simplesmente formalista no sentido de que só fiz um desenho de um traço só por fazer, pelo desafio. Não, ele também conta uma história, né? Que é uma expressão muito famosa, que é o raio que o parta. Então, acho que ele é muito feliz ao congregar tanto esse exercício de síntese quanto o exercício do trocadilho, do uso da palavra como uma coisa que se congrega com o traço e cria e alça o significado para um lugar maior, assim, mais complexo e mais interessante. Aqui para mostrar que eu nunca escondi a referência direta, assim, eu estava de algum modo estava querendo ser o Steinberg. E então, o Steinberg tem alguns desenhos assim, né? Eu mostrei no começo e tal. Eu também acho que vou aproveitar para dizer que, não sei se eu disse já, que aos poucos essas descobertinhas fazendo o Walter do traço, elas me fizeram perceber que, bom, é legal se descobrir e se colocar no mundo através de um personagem que é você mesmo, mas o que eu realmente estava atrás era de buscar essa síntese e buscar tentar encontrar um lugar onde a grande potência era o traço, assim. Então, foi justamente atrás disso que eu fui, assim. E aí esse desenho desse flautista composto praticamente por um traço só, tirando o rosto, né? Acho que eu coloquei ele aqui, assim, em página única, porque ele é um pouco o ápice é quase um delírio, assim, de síntese, né? É uma coisa que eu estava muito mergulhado. E aí eu elegi esse desenho para representar um pouco esse apoteose do traço na minha vida, assim. Só que tinha o Milor também nessa história. Então, eu cheguei aqui nesse lance do traço, mas aos poucos eu comecei a me sentir um pouco como aquele jovem que começa a estudar música e de repente está só fazendo solos de guitarra muito rápido, assim, mas está esquecendo um pouco da poesia da coisa. Não sei, alguma coisa. Eu queria um pouco de confusão também, eu queria um pouco de calor, queria um pouco de bagunça, queria um pouco de coração menos do que razão, cerebralidade. E aí, nessa jornada, eu já conhecia o trabalho do Milor, já vinha pesquisando ele na biblioteca e tal, mas nunca tinha cruzado ele com o meu trabalho de maneira mais evidente. E aí eu acho que eu começo aos poucos. É lógico que eu conto a história aqui, a coisa pode parecer meio linear, assim, mas é uma grande bagunça, assim. Cada hora acontece uma coisa. E o Milor, ele apresenta... Assim, uma vez eu fui uma visita guiada pelo Claudius Checon, que era um dos desenhistas da revista Pasquim, grande amigo do Milor, e ele falou para mim com todas as letras, assim, ele falou, o Milor é o maior desenhista do mundo, assim, ele é melhor que o Steinberg, não tem pro Steinberg, o Milor é o maior desenhista. E eu acho que a fala do Claudius está muito porque o Milor, de fato, acho que ele vai mais longe, porque assim, ele consegue produzir a mesma síntese do Steinberg, mas ele também consegue ser praticamente uma criança na hora de desenhar, o que é absolutamente impressionante, assim. Então ele mistura a linguagem, ele faz rachura de um jeito, sei lá, ele bagunça o coreto mesmo de uma maneira absolutamente graciosa, assim. Eu acho que o Milor, sem dúvida, é um dos maiores, assim, do mundo mesmo. E aí essa bagunça, esse jeito meio infantil, meio quase naif, né, de colorir, putz, é que... Né,
em displicência na hora de colorir e de fazer a cara, me apontou para um outro lugar, assim, também. E aí, aos poucos, eu meio que, né, como um cruzeiro que está indo na sua velocidade plena, eu meio que, vou ali girando o timão e mudando, para tentar mudar um pouco essa rota, assim. Então eu começo a tentar explorar outros lugares, assim, de uma bagunça, né? Então, o trocadilho ainda está presente, a síntese ainda está presente, né? O trocadilho aqui na frase, a síntese nessa parte de cima, mas nessa parte de baixo eu mostro que eu queria também participar um pouco dessa bagunça, de ser, talvez de não tentar controlar tanto o desenho, de não estar nesse lugar tão controlador, um pouco, não sei porquê, mas um pouco macho branco, assim, né? Essa coisa de eu sou o todo-poderoso, eu sou o artista. Não sei, me jogar um pouco no... Assim, a ideia de controle acho que fica um pouco gritante no meu desenho, porque eu sou neurótico mesmo. Mas nesse momento eu tento ser um pouco menos neurótico, vou colocar dessa maneira. Eu tento ser mais criança e jogar e pintar e tal. E foi uma experiência divertida, assim, porque vão surgindo esses borrões e tal. Dá para ver que eu não consigo fugir muito da síntese. Em alguma medida eu uso esse caos como adereço, assim. Mas foi muito louco porque quando eu fiz esse contato, surge uma série que é o casamento, então, desse trajeto de síntese com esse desejo de explodir com a linguagem. Tem um poema maravilhoso do Torquato Neto em que ele chama Pessoal Intransferível, em que ele fala que o verdadeiro poeta é o que pega a própria linguagem e explode com ela o tempo todo. Assim. Então eu queria um pouco explodir com a minha linguagem também para ver se algo novo podia nascer disso. Então eu peguei algumas coisas que foram se tornando ao longo da trajetória do Walter Rego cacuetes, assim, chavões, assim, coisas que eu repetia, como, né, essa carinha, essa mãozinha, e tentei combinar elas de um jeito embaralhado, assim, e eu criei essa série que chama Caos, que é uma referência ao George Maltner, que ele fala muito de caos, ele fala que caos é como chama quando são cada palavra acrônimo? Não lembro. Sigla, Camarada... acrônimo. Oi? Sigla, acrônimo. Isso, isso, uma sigla para camaradas anarquistas organizados socialmente. Eu achei... Ou Cristo ama ondas sonoras. Eu achei meio bonito isso. E essa coisa da anarquia, então, quando ele falou em anarquia, eu pensei, eu estou procurando um pouco de anarquia, eu até ponho... Os dadaístas estão chegando, como você sabe, a bandeira é preta, porque é uma ligação entre dadaísmo e anarquismo, assim, uma coisa meio... Vou explodir com as estruturas de poder, vou explodir com os cânones para tentar construir algo novo. E surgiu essa coisa que eu acho, né, que tem uma beleza, tem uma potência estética, assim, que é o Caos, essa série. Eu fiquei muito feliz com ela, foi um momento que eu me senti produzindo alguma coisa minimamente relevante para o universo das artes, assim, ainda que o meu pequeno universo, assim, não estava com grandes pretensões de nada, mas ao mesmo tempo achei... E logo depois surgiu meio que um caos B, que é a crise, que eu falei assim, bom, eu tento ser caótico aqui, mas eu acho que eu estou sendo um caótico meio Caxias, assim, né? Porque ainda tem uma organizaçãozinha, assim, quase como um quebra-cabeça. E aí eu tentei fazer uma coisa que realmente fosse um pouco mais ruidosa. Então eu ficava repetindo os mesmos traços, assim, sabe? Ao invés de tentar resolver isso tudo num traço só, meio que fazer o oposto, assim. Então tem esse mergulho. E aí, bom, eu segui produzindo muito desenho, sigo até hoje. Tudo que eu posto hoje em dia, principalmente no Instagram, ainda eu estou apurando um pouco e seguindo um pouco com essa linguagem da síntese, do humor,
da doçura, da citação de música e tal. Mas as tantas, esse lugar ele já não era um lugar de tanta novidade, assim. E aí eu vi nessa coisa do caos, né, nessa coisa de congregar algumas formas que se repetiam, pensei por que não fazer isso em 3D, assim. E aí surgiu esses primeiros estudos de escultura. Esse aqui chama o capoeira, são 3 peças encaixadas, que eu acho que foi o último grande salto que meu trabalho deu, assim, em termos de linguagem. E eu fiquei muito contente. Agora eu quero retomar e intensificar um pouco esse projeto, assim. É o Walter em 3D, assim, basicamente. E mais recentemente, na pandemia, eu fiquei... Como chama? Eu fiquei em isolamento na casa dos meus pais no interior, e aí eu comecei a tentar alguns novos voos nesse lance do 3D, de não ser só esse encaixe de módulos, mas coisas com plano, né? Então eu peguei uma tira de papel, recortei alguns pedaços, essa onda do cheio e vazio, dobrei outros e tentei criar essa escultura a partir do plano, assim. E aí culminou com essa experiência de entalhe mesmo, assim, finalmente, em que eu finalmente um pouco me descolo do universo do desenho e tento me conectar com o universo da matéria mesmo. Então, de desenhar tirando o material e não colocando, não fazendo traço. Um amigo meu, eu demoro um tempo significativo para fazer uma esculturinha dessa. E um amigo meu, ele resumiu de um jeito que eu achei muito gracioso, que é o Walter desenhando em super slow motion. É meio isso, assim, a sensação que eu tive. Essas são pouquíssimas as experiências que eu tenho com escultura, porque, né, eu acho que eu esqueci não sei se eu acabei esquecendo de me apresentar profissionalmente no começo, mas eu sigo trabalhando, assim, integralmente como designer gráfico. Trabalho hoje num escritório que chama Super Bacana, fazendo identidade e tal. Então, tem um pouco também dessa questão da dificuldade, um pouco de focar na arte, de acreditar nela e de ser artista de fato. Então, acaba sobrando um pouco tempo assim para o desenvolvimento desses trabalhos. Estou tentando fazer que no futuro eu tenha mais tempo e consiga, de repente, até sobreviver do meu trabalho de arte, mas por enquanto ele ainda está bem dividido, assim. E, assim, eu não tenho muita experiência nesse negócio de contar sobre o meu trabalho e tal, e eu acabei parando abruptamente aí. Então, é um pouco do que eu tinha para dizer, assim. Não sei se agora a gente abre para perguntas. O que você acha, Laura? Sim, não, acho que você conseguiu passar um panorama aí muito legal da sua trajetória. Fez muito sentido, é muito interessante olhar como a coisa foi acontecendo quase de forma espontânea, né? Nunca teve um grande plano antes de iniciar. Eu acho que a coisa foi surgindo mesmo de uma demanda, né? Sim. Pessoal Total. e uma coisa que você entra ali na faculdade, tudo muda na sua vida, você recebe essa série de influências, de contatos, de tudo isso assim que começa a criar em você esse desejo de se extravasar, né? Eu acho Total. isso muito legal. Acho que Sim. você mostrou muito bem sua trajetória. E acho que seria legal, agora que você mencionou isso, né? Como você atua como designer e como isso, de alguma forma, influencia ou produz como
você acha que isso serve de alguma forma de matéria-prima, porque isso acaba gerando determinados contatos? Como você concilia as duas práticas, assim? Queria que você falasse um pouco disso. Boa. Eu mostrei esse trabalho final, essas 3 esculturas, sobretudo, para um artista com quem eu fiz contato lá na Super Bacana, que é o Dude Maia Rosa. Ele é um artista bem conhecido, ele produz coisas bastante lindas, assim, ele faz aquarelas impressionantes. E tem um pouco, aproveitando para falar um pouco dessa... Tem uma expressão que vem de línguas africanas que a gente usa aqui, que é dengo, que significa, eu estava lendo que significa um pouco de um espaço de acolhimento, assim, um lugar onde você é recebido e cuidado, não sei. Eu acho que uma coisa gostosa na relação entre as pessoas é ter um pouco mais de dengo, assim, acho que em alguma medida eu tinha um pouco isso na minha relação com o Dude, assim, apesar de ser uma pessoa que eu me relacionei pouco, assim, até meio... Mas enfim, daí eu me senti, eu procurei um pouco dessa troca mais afetuosa, de dica e tal, nele. Eu mandei uma mensagem para ele mandando essas esculturas, e aí ele falou, acho que ele não gostou muito, na real, não sei, mas ele falou qualquer coisa do tipo, acho que tem muito de design ainda nessa sua obra. Tá gritando muito essa coisa do polimento, essa coisa pictográfica. E aí, sei lá, num primeiro momento eu fiquei um pouco frustrado, assim, pensando, porra, mas será que ele tá querendo dizer que, assim, eu não tô credenciado a habitar o universo de artistas plásticos que... E aí depois eu pensei, não, mas talvez esse trabalho seja justamente isso, né? Seja, então, um reflexo de alguém que é designer, que trabalhou nos últimos 10 anos como designer gráfico e que as minhas grandes referências eram Massimo Vignelli, o estúdio, as coisas do Pentagram, eu esqueço os nomes, o Experimental Jet Set e artistas que eram meio desse universo também, né? O Calder era engenheiro, o Steinberg é arquiteto de formação, ele estudou na Politécnica de Milão. Então, com certeza, com certeza essa atividade de design, ela acaba, de maneira adjacente, me proporcionando muito insumo, assim. Então, a síntese, a relação mais enxuta da forma, né? Forma e função, essa coisa que a gente aprende na faculdade. E talvez aceitar isso e abraçar mais isso, né? Aqui fica evidente, aqui tem um pré-projeto, não é uma coisa que eu pego uma matéria e vou burilando ela até sair alguma coisa, não, é tipo pensar em, pô, vou fazer uma coisa modular, composta por módulos e encaixe, então tem uma concepção que é muito do universo do design. Então, Exato, né? E principalmente assim, de uma corrente moderna, um funcionalismo, né? É curioso como você traz isso para o seu trabalho, tanto o traço mínimo, o material mínimo, né? É muito sim, legal essa harmonia assim que você cria, né? Esse conjunto. tem essa coisa da FAO, né? De menos é mais. É até um pouco alucinante, assim. Você se sente até um pouco oprimido em determinado momento ali dentro da FAO, de tanto menos que você tem que ser. Você só vai vestir preto agora. Mas, enfim, também um lance de saber lidar com isso e saber olhar para dentro de si, ver o que você quer disso, levar para frente e o que você não quer. Mas, no fim, eu acho muito bom essa coisa de reduzir, assim, o desafio, porque, assim, se eu quisesse dar conta de tudo, assim, desde o começo, da cor, do borrão,
do traço, da composição, da aquarela, do pincel, da tinta, da madeira, talvez eu teria simplesmente desistido, porque cada suporte demanda um contato mais íntimo e, assim, é quase como um relacionamento que só desse certo se ele precisa ser um pouco monogâmico no começo, assim. Então, tá, então vai ser o traço, então fica um tempo no traço, se relacionando com ele. Depois, quando você achar que vocês já têm uma intimidade, tenta ir para outro lugar. E, nesse sentido, acabou casando um pouco do meu desejo artístico com essa coisa que a FAO oferecia de menos reduz, foca. Então, que tem a ver com o foco da atividade do designer também, assim, né? De focar num problema para, através do foco nesse problema, propor uma solução. E aí, primeiro você foca e depois, de repente, se você tiver bagagem, você escolhe na sua bagagem um suporte que você acha que casa melhor com aquele problema. Então, quanto mais eu falo aqui, eu nunca tinha falado tanto disso, eu mais percebo que tem sim muito... eu fui muito nutrido pela atuação como designer, assim, com certeza. Até fico feliz de poder ter tido esse contato. Escola moderna, Bauhaus, etc. E eu acho que o seu trabalho agora, né, no IMS, com a sinalização, trazendo o Walter Rego para sinalização do IMS, tem tudo a ver com essa junção, né, de cartunista e Sim, designer gráfico aí que você está conciliando. eu acabei não conseguindo pôr aqui, pois eu queria ter colocado, fiquei meio assim, porque, né, tem uma coisa meio de... O IMS ainda não lançou oficialmente nessa reabertura. Aqui em São Paulo acabou de ser decidido que eles vão reabrir só dia 15 de outubro, por conta da pandemia, então eu acabei não trazendo, mas... Entendi. Mas enfim, quem quiser entrar em contato comigo através do Instagram ou Vai postar por ali, né? e-mail e tal, também sou super aberto para trocar uma ideia sobre trabalho, assim. Ficou faltando um monte de coisa aqui na apresentação, mas sei lá. E, pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Bruno? Que vocês gostariam de fazer? Todo mundo quietinho aí? Tá muito cedo para perguntas, Tá né? muito cedo para aparecer na câmera. Bom, então eu acho que a gente já abordou todos os assuntos aí. Uhum. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação, por ter aceitado o convite da EBAC. Eu que agradeço. Foi muito legal ter você aí abrindo o semestre com essa trajetória linda, poética e muito inspiradora aí para os jovens ilustradores e designers. Uhum. Então, muito Obrigado. obrigada. Fiquei feliz de poder dividir aí com todo mundo. Espero que possa ter inspirado vocês e que também possa servir de, não sei, estímulo para produzir e, através do contato com o meu próprio com o meu trabalho individual, sentir vontade de buscar o próprio trabalho de vocês, assim, enfim, dou maior apoio. Se quiserem me procurar no particular também, adoro trocar. Muito legal, a pessoa aqui no grupo tá te parabenizando no chat. Legal, Demais, me inspirou muito. tô vendo aqui. Nossa, deu uma engasgada. Eu vou mandar aqui para o seu Instagram para o pessoal seguir aí e continuar acompanhando a sua trajetória. Massa. Boas novidades vão vir em breve aí. Muito legal. Tudo bem, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, Bruno, e Eu temos que agradeço. contato aí. Até Boa. mais. Até mais, gente.